Olá pessoal, bom dia a todos que estão vendo este canal. Eu sou o professor Vieira e este é o canal Antônio Vieira, que tem como propósito contribuir com a educação e com o ensino profissional de profissionais da área de topografia, agrimensura, hidrografia, da área de geomática em geral, que tenham a topografia como o eixo diretor de suas profissões. Vamos dar continuidade ao estudo de Gauss, ao trabalho que Gauss fez no levantamento topográfico de Hannover, tratando a seguir do assunto da convergência de meridianos. Está dividido em duas aulas. A primeira aula é uma aula teórica, que procura dar os fundamentos para que possam fazer as análises seguintes, e a segunda aula é uma aula de aplicação prática, para que possam ver a importância da convergência de meridianos e as limitações das fórmulas, empregando-as no sistema LTM, no sistema UTM, para reforçar a profissão de vocês e o ensino do profissional. Senhores, vamos então à aula número 1. Vamos então à aula 1, conforme foi dito na introdução. Aproveito a oportunidade para mostrar a vocês este prédio. É o prédio da UERJ, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Ele fica ali ao lado do estádio do Maracanã e foi construído em 1970. Antes de 1970, na década de 1960, aqui era uma favela chamada Favela do Esqueleto. Todo esse prédio, essa estrutura, só tinha as estruturas, só os pilares e as lajes. Então, formou-se aqui uma favela vertical e no tempo aqui era Distrito Federal ainda, né, e o governo Carlos Lacerda, logo aqui o governador do estado da Guanabara, desapropriou, tirou todas as pessoas que moravam nessa favela e foi construído então esse prédio. A UEG naquele tempo funcionava em São Cristóvão, lá na rua Fonseca Teles, e no início de 1970 começou a ser transferida aqui para esse chamado campus Maracanã, e os laboratórios de engenharia permaneceram lá na Fonseca Teles. Então esse é um brinde que eu dou para vocês aqui. Essa é a vista de quem sai do metrô, da estação do metrô do Maracanã, e vem pela passarela para entrar pelos fundos. A parte da frente dá para a rua São Francisco Xavier. Aqui eu mostro nessa foto, né, eu mostro aqui então o caso da convergência de meridianos. Eu aproveito para vocês identificarem aí, é uma foto artística, ficou com um dos blocos, esse bloco da direita deformado assim pela fotografia, e eu aproveitei para fazer uma analogia com os meridianos deformados do sistema de Gauss, né, da projeção de Gauss, com a concavidade do meridiano voltada para o meridiano central, e destaquei ali o norte de quadrícula e o norte verdadeiro e o ângulo gama, aqui no caso, que nós vamos ver nesta aula, que é a convergência de meridianos. Então, nesta aula que vamos ver, essa parte da convergência plana de meridianos, vamos tratar da dedução da fórmula dessa convergência plana em função da latitude e da longitude, né? Então, aqui nós temos o brasão da UERJ, o logotipo, e é neste prédio que fica a engenharia cartográfica da UERJ. Vamos seguindo. Então vamos ver a dedução da expressão da convergência de meridianos na projeção de Gauss, usando as coordenadas geográficas. Então vamos partir já desse nosso conhecido das aulas passadas, essa superfície S2, que foi uma transformação isométrica que Gauss fez para passar a superfície do elipsoide para uma superfície plana. No fundo é a carta de Mercator. Esse plano é um plano complexo, chamado por Gauss, o plano de Mercator, o plano ômega, e essa variável ômega, que é uma variável complexa,
ela tem uma parte real, como nós já vimos nas aulas anteriores, que é a latitude isométrica acrescida aqui de I lambda. O I aqui sendo no eixo aqui da marcação das longitudes, a unidade imaginária, e o ômega, o V, né, marcado aqui a latitude isométrica a partir do Equador. Temos aqui marcado um paralelo aqui na superfície S2, que corresponde a um paralelo de latitude φ lá na Terra, lá no elipsoide. Então, se nós considerarmos aqui esse vetor ômega, que é o afixo desse número complexo ômega igual a V mais I lambda, dando um acréscimo a esse afixo, a esse vetor de delta ômega, ele vai levar o ponto P'1 para o P'2. A soma vetorial desse vetor ômega com o vetor delta ômega, com esse acréscimo, né, é uma soma de vetores, fica sendo esse vetor W, né, mais o delta W, o ômega mais delta ômega. E no plano de Gauss, aqui na projeção conforme de Gauss, esse paralelo, né, todos os paralelos aqui dessa superfície intermediária são representados como curvas com a concavidade voltada para o polo, e os meridianos, né, um meridiano que passe aqui pelo ponto P'2, esse meridiano é voltado, então, também com a concavidade para o meridiano central. Meridianos com a concavidade voltada para o meridiano central e paralelos com a concavidade voltada para os polos. E aqui nós temos uma situação análoga à imagem do que se passa aqui nessa superfície isométrica S2. Tem essa imagem aqui no plano de Gauss, em que esse ponto P1, né, é a imagem do ponto P'1. E temos então aqui a posição desse ponto P1 no plano de Gauss, dado por esse afixo Z, que é um número complexo, que tem essa parte real x, mais um acréscimo y, sendo I aqui a unidade imaginária no eixo dos y. Então esse afixo, esse vetor, quando o ponto P1 é levado para o ponto P2 aqui nessa superfície intermediária, como esse ponto P'1 para o P'2 corre ao longo do paralelo, então aqui na sua transformada, aqui no plano de Gauss, na projeção de Gauss, ele também vai se situar na imagem do paralelo que tem latitude φ. Então nós ficamos aqui com um incremento a esse vetor, a esse ponto, a esse afixo Z, temos esse incremento ΔZ, e cuja soma vetorial entre Z e ΔZ é esse Z mais ΔZ. Então aqui já podemos destacar aqui a convergência plana de meridianos. Então aqui pelo ponto P2, que está infinitamente próximo está muito próximo, né? Ainda não é um infinitésimo, é um ΔZ. Nós, passando por P2, uma paralela ao meridiano central, essa paralela, ela indica um norte, chamado norte de quadrícula. Aqui, esse eixo X é o norte da quadrícula. E aqui nesse meridiano que passa pelo ponto P'2, tirando-se uma tangente ao meridiano aqui no ponto P2, essa tangente ao meridiano, essa reta, mostra aqui o norte verdadeiro. Então a direção do meridiano é essa reta aqui, que indica para o norte verdadeiro. O ângulo entre essa reta, entre a direção do meridiano e a direção aqui do norte de quadrícula, é a convergência de meridianos, é esse ângulo gama. E como essas duas retas, a do norte de quadrícula e a direção do meridiano, esse ângulo gama é um ângulo de lados respectivamente perpendiculares com esse ângulo aqui, ó, formado aqui com essa reta paralela ao eixo Y e pela reta que une os pontos P'2, esse ângulo aqui também é igual a gama, porque eles têm respectivamente os lados perpendiculares.
Então, nós vamos prosseguir para determinar esse ângulo gama, que é a convergência de meridianos. E para fazer essa determinação, nós vamos usar, então, o conceito de derivada, e vou lembrar a vocês a interpretação geométrica de derivada. Esse z é uma função de ômega, né? Tudo que acontece aqui no plano z é regido, é transformado por essa função ômega, e esse ômega aqui é essa variável complexa v mais i lambda, né? Então vamos trabalhar em cima dessa função z igual a f de v i lambda, vendo esse conceito, essa interpretação geométrica de derivada. Bom, então nós temos aqui esse plano, seria o plano ômega, né, aquele plano que vimos na imagem anterior, e temos então aqui esse ponto P'1 e o P'2 e esses afixos, esse afixo ômega recebendo esse incremento aqui delta ômega e dando aqui essa soma vetorial, o ômega mais o delta ômega, né? Então, foi dado o acréscimo ao delta ômega e o ponto P'2 foi obtido a partir desse acréscimo que se deu. Isso daí tem uma correspondência, né, como nós já vimos, uma imagem lá no plano Z, que é o plano de ômega. Então, aqui no plano Z, esse Z é uma função de ômega, que tudo que acontece aqui é trazido lá daquele plano ômega, trazido para cá por essa função z, uma função de variável complexa. E aqui, então, temos esse vetor aqui, esse delta z, e aqui a soma vetorial, esse incremento aqui que o z recebeu, um z mais delta z, corresponde a um incremento que foi dado à variável ômega. Foi dado um incremento aqui delta ômega. O z é esse número complexo, x mais y, e P'1, P'2 representa um número complexo. Então ele tem um módulo, uma direção, um sentido, um argumento, né? Esse ΔZ, então, que foi obtido dando que é um incremento aqui, é obtido aqui, subtraindo, né, aqui na figura nós vamos ver, fazendo a subtração vetorial, esse vetor ΔZ é esse vetor aqui subtraído desse, é uma subtração vetorial, né? A soma vetorial é dada pela diagonal do paralelogramo formado pelos vetores, e a subtração é dada pelo vetor que conduz, né, que liga a extremidade de um vetor ao outro. Essa é uma definiçãozinha de soma vetorial, subtração vetorial e assim por diante. Então a derivada em Z, nesse plano Z, se ela existe, ela vai ser dada da seguinte maneira. Vai ser o limite dessa diferença aqui, desse ΔZ, dessa diferença, quando o delta ômega tende para zero. Essa é a definição clássica de derivada, dada por essa razão, né, por essa subtração dos valores da função sobre o incremento que se deu à variável quando esse incremento tende para zero. E na realidade o que se passa nesse limite, né, é o limite quando o P2 tende para P1. Então quando o P2 tende para P1, essa razão aqui vai ser chamada derivada. Esse limite aqui é chamado derivado. Esse é o conceito geométrico de derivada, né? E assim se representa a derivada de Z em relação a ômega, é representada aqui com essa notação de Newton, com F' de ômega, né? Representa aqui a derivada de ômega. É o limite de ΔZ por delta ômega, que é essa subtração aqui do valor da função, quando o delta ômega tende para zero. Então lá no cálculo 1, e até alguns que estudam em colégio de segundo grau, vem esse conceito de limite, conceito de derivada, e estou recordando ele aqui. Essa diferencial, então, dz, esse vetorzinho dz, que nós vamos procurá-lo, né, porque é ele que nos interessa, vai ser, então, a derivada da função vezes o incremento de ômega, tendo o incremento dessa variável de ômega, né?
Essas derivadas dessa função, esse ômega é um V mais um I lambda. Então, essa derivada aqui, nós já vimos na parte realizada, lá na parte 12, e eu coloquei aqui o link dessa parte 12 aqui na descrição, para quem não estiver lembrado, tiver curiosidade de ver essas derivadas, que vão ser úteis aqui nessa aula 2, vocês deem uma olhada no link dessa parte 12, né? Então, vamos reforçar novamente aqui o conceito de convergência meridiana, que é o ângulo formado entre a tangente ao meridiano num ponto e o que essa tangente ao meridiano, a direção do meridiano é o norte verdadeiro com o norte de quadrícula. Esses são os eixos x e y, então nós temos aqui, no caso, o P'2, a transformada do paralelo, que passa por P2, e aqui meridiano, e nós temos então aqui esse dx e o dy, dx e dy. Então são esses elementos aqui que nós vamos usar para calcular essa convergência de meridianos. Essa convergência de meridianos, então, ela pode ser calculada, nós estamos vendo aqui, por essa razão, aqui nesse triângulo infinitesimal, né? Definição de tangente. A declividade dessa reta P1, P2. A declividade da reta é dada pela essa tangente do ângulo gama. Já vimos que esse ângulo gama aqui é igual a esse. Então, é esse cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, dx sobre dy. Então, já dessa maneira, podemos calcular a tangente da convergência plana de meridianos, que é o que nos interessa, e teremos então que fazer essa derivada de dx em relação a y. Mas como obter dx e dy? Ora, nas aulas anteriores, nós já vimos isso, né, por aquelas derivadas de x e y, e vimos as fórmulas da projeção de Gauss, o x e o y em função de φ lambda. Né? E já podemos aqui já ter mais essa noção que esse ângulo da convergência de meridianos ele fica cada vez maior quanto mais a região, o ponto, se afastar do meridiano central. E vimos então, nessa página anterior, que ela corresponde ao coeficiente angular da reta da transformada ao paralelo. Por que nós vamos usar para o cálculo da convergência de meridianos aquele ângulo com o paralelo e não com o meridiano? Uma vez que a convergência de meridianos é o ângulo formado entre a direção do meridiano e do norte de quadrícula. Pensem nisso. Por quê? Por que nós não poderíamos fazer esse cálculo em relação à transformada do meridiano? Daqui a pouco vamos ver a resposta, mas vamos pensando já nisso. Então aqui está, a tangente de gama será o dx sobre dy, ou o dx d lambda e o dy d lambda, né? Porque ao longo do paralelo, o φ é constante e o lambda varia. Então nós vamos ver a variação do dx com a longitude e o dy com a longitude. E esse dx d lambda e dy d lambda, eles são obtidos na fórmula de Gauss, que nós já vimos nas aulas anteriores. Eu deixei o link aqui da fórmula 12. E nessas expressões da convergência de meridianos, nós vamos ver que as potências de delta lambda vão ser uma unidade menor que a ordem das derivadas. Nós vamos ver isso como assim? Porque lá nas fórmulas de Gauss, as potências do delta lambda são da mesma ordem que o grau da potência de delta lambda é igual à ordem da derivada daquele respectivo termo. Vocês, se não estão lembrados, deem uma olhadinha na parte 12. E eu destaco mais uma vez aqui esse asterisco. Qual seria a desvantagem de deduzir
gama em relação à transformada do meridiano. Continuam vocês aí com a pulga atrás da orelha. Aqui estão as fórmulas de Gauss, para x e y que já deduzimos, da projeção de Gauss. Então reparem aqui, o x é um polinômio crescente em delta lambda, o y também é um polinômio crescente em delta lambda, como nós já vimos. Esses coeficientes A, B, C, D, F são funções da latitude. Olha que está pintando aí a resposta a essa pergunta que eu coloquei para vocês. Nessas expressões, o delta lambda é em radianos, vou considerar. Esses coeficientes, A, B, C, D, F, são constantes, porque são funções da longitude, da latitude. Estão vendo aqui? Então, como eles são constantes, fazendo a derivada do x e y em relação ao lambda, o lambda sendo, então, o que vai variar, esses A, B, C, D, F são constantes, como são constantes, não se alteram da derivação, a derivação fica muito simples. Por isso, o Gauss fez a variação em relação ao eixo X, ao eixo horizontal, e não ao eixo lá do norte de quadrícula, né? O Gauss era muito esperto. Então, derivando, reparem aqui, a derivação. Vamos derivar o x. Então, aqui o delta lambda é, então, elevado a potências. Então, como é que se faz a derivação? É como se fosse aqui uma variável elevada a uma potência. Então, derivando em relação ao delta lambda, vai ser a potência vezes a variável, tirando uma unidade, a potência que está elevando a variável. Então, vai ser 2, aqui é o delta lambda, vai ficar 2 menos 1, que fica 1. A mesma coisa aqui no segundo termo, vai ficar 4 vezes delta lambda, e aqui 4 menos 1, que vai dar 3. E aqui 6 vezes o delta lambda, e aqui o n, né, que é o 6, tira 1, vai ficar 5. Então reparem então aqui que as derivadas vão ficar então com uma unidade menor do que essas potências de delta lambda que estão aqui na fórmula de Gauss. É isso que eu já chamo. É vocês ficarem atentos, né? Então podemos fazer as simplificações, né, indicadas, o 2 com 2, 4 com 24, 6 com 720. Temos então aqui já a derivada de x em relação a lambda, já está ela pronta aqui. Fazemos a mesma coisa em relação ao y. dy de lambda vai ser igual. Então aqui a variável está elevado a 1, o a é constante. Então vai ficar aqui, fica sendo 1, né? D lambda é 1, e aqui seria 1 menos 1, 0, né? Esse some, fica só a constante a, no caso, né? E aqui vai ficar a mesma coisa, 3 vezes delta lambda elevado a n menos 1, e a mesma coisa aqui, 5, vai ficar elevado a 4. Fazemos as simplificações e temos então aqui as derivadas já dx, d lambda, dx, d lambda, e é o que queríamos para achar a nossa tangente do ângulo gama, né? Está aqui resumido, então, as fórmulas de dx, d lambda, e vamos para a próxima página, lembrando que são em radianos. Então, resumindo, temos aqui, né? E colocando aqui as expressões dos coeficientes A, B, C, D e F. Como já vimos nas aulas anteriores, está ali nesse link da página 8, link da parte 12, como esses termos foram obtidos. Aí estão os valores dessas variáveis auxiliares que entram na composição desses termos constantes, né? Então aqui está o tangente de gama. Então o tangente de gama é o dx dy, que é dado por aquela razão que chegamos a ela. O termo delta em delta 5, radianos, né, isso é bem pequeno, elevado à quinta potência, fica muito menor ainda. Então, na absoluta maior parte dos casos, esse delta lambda quinta é desprezível, né? Então, esse
esse f, essa constante f some, e a tangente de delta lambda, então, fica sendo dada por essa expressão dx dy, que vai ser dada, então, por isso aqui, né? Agora, nós estamos no século XXI. Isso quer dizer que o problema pode parar aqui. Com os recursos de cálculo que nós já temos, o problema pode parar aqui, que nós já temos tudo. O delta lambda é conhecido, a diferença é o afastamento do ponto em relação ao meridiano central. Isso é sabido, nós conhecemos. Esses coeficientes A, B, C, D, E são funções da latitude, nós conhecemos. Então, tudo aqui é conhecido, é facilmente calculado hoje com os recursos de cálculo. Então, poderia parar aqui o problema. E como seria o sinal da convergência? Vamos ver aqui o sinal da convergência. Então, nós temos aqui como o dy é calculado, como o dx é calculado. E vamos tomar a tangente como módulo de dx dy, né? Vocês vão ver aí, já por que vamos tomar em módulo, porque a tangente é ambígua. Então, tendo os valores de dx e dy, que nós já, com a maquinazinha de calcular, até com a calculadora do iPhone podemos calcular isso, temos os valores de A, B, C, D, E, tudo isso. E se for um computadorzinho programável, todos esses computadores, pode-se ter subrotinas com o cálculo de todos esses coeficientes, então é muito fácil ter essa convergência de meridianos. Então, o gama, a convergência, é o arco cuja tangente é essa razão aqui. Módulo de dx, módulo de dy. Agora, qual será o sinal da convergência? Essa convergência tem um sinal e nós vamos ver já para que serve esse sinal. Então, vamos ver na figura aqui como é que fica essa ambiguidade da tangente. Vamos analisar aqui nesse primeiro quadrante aqui. Nesse primeiro quadrante, aqui, o dx, né, aqui é x, aqui é o y, né? Então, aqui o dx está na parte positiva do eixo, e o dy está na parte positiva do eixo y aqui. O y vai aparecer daqui a pouco. Então, o dx é positivo e o dy é positivo. Então, dividindo dois números positivos, a tangente vai ser positiva. Então, o sinal aqui da convergência é positivo. Então, nós temos aqui nessa figurinha, reparem aqui, nesse ponto, o norte de quadrícula, e aqui a direção ao meridiano, aqui está o meridiano, tem a direção do norte verdadeiro. Então, o ângulo entre norte de quadrícula e norte verdadeiro é a convergência de meridianos. Esse ângulo entre norte de quadrícula e uma reta qualquer aqui, um lado qualquer, 1, 2, esse ângulo entre norte de quadrícula e esse lado 1, 2 é chamado azimuth plano de 1, 2. E para que serve essa convergência aqui? Ela serve para ter o ângulo entre essa direção 1, 2 e o norte verdadeiro. Então ela serve para obter o azimuth verdadeiro, que usamos a convergência quando nós queremos passar do norte verdadeiro para o norte da quadrícula ou vice-versa. Do norte de quadrícula para o norte verdadeiro, às vezes o plano topográfico, às vezes na agrimensura, se tem um trabalho em relação ao norte verdadeiro, e nós temos o azimuth ali do plano, né, e queremos passar para o azimuth verdadeiro, precisamos da convergência de meridianos. Já sabemos calcular, e aqui nesse caso então vai ser positivo, vamos somá-la. Repara só, o azimuth verdadeiro vai ser o azimuth plano mais a convergência, o sinal é positivo, né? Outro caso aqui, aqui nesse quadrante aqui, que eu estou assinalando agora, em que, no caso aqui do eixo x, vai estar na parte negativa do eixo, então o dx é negativo, e aqui o dy vai ser também negativo. Então, dividindo-se menos com menos, o dx é negativo, o dy é negativo, menos divididos por menos dá mais. A convergência também vai ser
positiva, porque dx e dy são negativos. A tangente é positiva e o gama será positivo. Então o sinal é positivo. Então aqui no caso, o azimuth plano, para ser transformado no azimuth verdadeiro, geográfico, vai somar a convergência. A convergência é positiva. E nesse outro quadrante aqui, mesma coisa. Nesse quadrante aqui já nós temos o dx é positivo, mas o dy é negativo. Aqui está na parte negativa do eixo. Então, dividindo-se aqui o dx pelo dy, vai dar uma tangente negativa. A convergência aqui é negativa. Então, olha só o que vai acontecer. Nós temos aqui o azimuth plano, que aqui é o azimuth, o norte de quadrícula. E para ter o azimuth verdadeiro, o azimuth plano tem que ser subtraído da convergência de meridianos. Ela é negativa, tá? Está dizendo aqui. Vamos para o outro quadrante. Este último aqui. Nesse último quadrante, o dy é positivo. O dx, que está abaixo aqui na parte negativa do x, é negativo. Então, o dx é negativo e o dy é positivo. Então, tem sinais contrários, dx e dy. A tangente é negativa, o gama é negativo. E aqui a figurinha, o que ela está dizendo? Temos o norte da quadrícula, o azimuth plano. Então, para ter o azimuth verdadeiro, aqui está a direção do azimuth verdadeiro, o azimuth plano tem que ser subtraído da convergência de meridianos, tá? Tranquilo? Então, nós podemos então ver aqui o sinal da convergência, fazendo essa figurinha, analisando onde o dx é positivo, o dy é positivo e negativo, e daí sabemos o sinal da convergência. Podemos fazer essa figurinha. Ou então, podemos fazer o seguinte. Aqui está o sinal algébrico. Eu vou já mostrar a vocês aqui em seguida como é que nós vamos fazer isso, para não precisar fazer o desenho. Nessa aula eu vou mostrar a vocês, na aula que vem, né, não me lembro agora, como é que vamos automatizar isso. Mas como é que Gauss teria feito a obtenção da convergência de meridianos lá no século XVIII, uma vez que ele não tinha lá aquelas máquinas de calcular para calcular o numerador da tangente de gama, o denominador da tangente de gama, não tinha. Então, isso tinha que ser feito de outra maneira, né? Imagina isso aqui, tangente de gama, isso tudo. Então, como se faria isso? Temos aqui os valores das constantes, das expressões das constantes, e vamos substituir as expressões das constantes lá na expressão de tangente de gama. Então nós temos aqui o delta lambda, o sinal negativo, e aqui o B. O B é menos n seno φ cosseno φ. Então botou n seno φ cosseno φ. Esse sinal negativo, como o B é negativo, ficou positivo. E aqui, delta lambda ao cubo vezes o D. O D, essa expressão aqui de D, ó, n seno φ cosseno ao cubo, esse parênteses, é substituído lá, tudo direitinho, legal lá, vai direitinho. E está em delta lambda sobre 6, o delta lambda sobre 6 está aqui. E a mesma coisa o A é n cosseno φ, está o n cosseno φ, o C é menos n cosseno ao cubo e tal, por delta lambda ao quadrado sobre 2, está ele aqui, tal direitinho, e assim por diante, né? Ficaria aí o E. Então isso daí é o que o Gauss teria feito. Colocou essas expressões ali. Então repare que eu destaquei aqui em vermelho, n cosseno φ, daqui saiu um n cosseno φ, aqui tem um n cosseno φ, aqui também tem, nesse n ao cubo tem um n cosseno φ. Isso sugere colocar o n cosseno φ em evidência, que já podemos fazer alguma simplificação. Então, com isso, né, podemos simplificar o n cosseno φ com n cosseno φ, já tiramos alguma coisa de calcular na expressão.
Vemos ela aqui repetindo só para continuar. O delta lambda está em radianos. Então, o tangente de gama é o que está aqui entre esses colchetes, que o n cosseno φ foi simplificado. O gama, então, é o arco cuja tangente é isso que está aqui dentro do colchete. Então, esse arco tangente, vamos lembrar aqui, que ele pode ser desenvolvido em série. A série do arco tangente, o arco tangente x, é isso assim, ó. O arco tangente é x menos o x ao cubo sobre 3, x à quinta sobre 3. E o x, esse tangente x, do arco tangente, o x aqui no caso é tudo isso que está dentro do colchete. Isso é o x, no interior do colchete. Então, fazendo essas operações indicadas aqui, né, do x, esse colchete aqui todo elevado ao cubo dividido por 3, depois elevado ao cubo dividido por 5, que eu não vou fazer. Isso é trabalho para estagiário, esperto. Então, fazendo todas essas operações indicadas na expressão, dessa aqui de cima, né, vamos ter a convergência plana de meridianos, vamos ter a fórmula dela, né, que seria a fórmula que Gauss chegou. Gauss deve ter feito isso. Porque a fórmula dele é essa. E o delta lambda está em radianos. Então essa é a fórmula de gama usado naquele tempo, no século XVIII, século XIX, até no século XX e até no século XXI. Se vocês hoje olharem programas, softwares que calculem a convergência de meridianos, lá naquela NBR 14166 e outros softwares aí que tem embutido nesses cálculos geodésicos, para o cálculo da convergência está essa fórmula aqui, que é do tempo do século XVIII, que não se tinham máquinas de calcular. Na natureza nada se cria, tudo se copia, né? O pessoal nem para fazer uma adaptação, né? Que esse problema hoje em dia, essa fórmula, esse cálculo já podia ter terminado muito lá atrás, mas eu ainda não vi um software com a fórmula indo daquele jeito. Vai tudo aqui nessa do século XVIII. Bom, então, senhores, resta saber, então, a incerteza desta fórmula nas aplicações geodésicas, na topografia clássica e na agrimensura. Vamos fazer isso na aula 2. Na aula seguinte. Não percam essa aula 2, vai ser já uma aula mais prática, de aplicação, mas é interessante que vocês conheçam essa parte teórica, que saibam fazer essa análise, para saber analisar um software e até poder fazer outros mais otimizados, sem usar essas fórmulas antigas. Podemos fazer as fórmulas mais modernas. Bom, senhores, terminamos. Obrigado por terem assistido essa aula. Curtam, porque dando esse afirmativo aí, esse polegarzinho para cima ou para baixo, né? Mostra que o vídeo está sendo visto e ele vai ser oferecido para mais pessoas, vai chegar a outras pessoas em que essas aulas possam ser úteis. Então façam isso, comentem, coloquem seus comentários aí que me ajuda. Quem não está inscrito, que se inscreva nesse canal, tudo bem, senhores? Então, até a vista, pessoal!